com nosso comportamento, compartimentos nossos. Aquela hora ali que a gente pensa, eu estou com a ligeira impressão de que eu estou repetindo e que segunda-feira eu fiz nosso comportamento, mas tudo bem. É aquela hora em que você tem um comportamento que, às vezes, você se dá conta, às vezes, você não se dá conta, às vezes é conflitante, às vezes nem conflito tem. A gente traz temas simples, frases soltas, para te auxiliar e nos auxiliar numa reflexão do dia. E para hoje nós trouxemos: confiança é algo muito sério. Não confio nem na minha sombra. Histórias não faltam. Experiências ruins também não. Muito bem. Diante dessas três colocações, a gente precisa pensar. Mas precisa pensar pé ante pé, passo a passo. Porque no estágio que nós estamos, para melhor entendermos a nós mesmos, não adianta nós começarmos com um sem fim ou com um grupo grande de elucubrações. O ideal é você pegar um ponto e trabalhar esse um ponto. É você pegar, às vezes, um olhar e trabalhar esse olhar. Trabalha um pouco, segue um pouco, trabalha um pouco, segue um pouco. Vai lá, pesquisa, não deu para pesquisar, deixa propriamente trabalhando, porque nós temos as verdades de Deus dentro de nós. Todos temos as verdades de Deus dentro de nós. Só precisamos abrir o nosso coração, nos desviar e nos desnudar das verdades que se apresentam. E como diz lá o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma mentira que fora da verdade não há salvação, porque no nível que nós estamos, a verdade está sempre mudando. Por que a verdade muda, Aderlei? Eu até acho que a verdade não muda. Não, a verdade realmente não muda. Você, senhor, senhora, está certíssimo. A verdade não muda. O que muda é o nosso entendimento da verdade, dado o nosso nível intelecto e espiritual. A verdade é a mesma, só que naquele momento eu entendo a verdade de uma maneira, porque é esse conjunto de alicerce que eu tenho para chegar àquela verdade. Esses alicerces mudam. Esses alicerces. Então, até então, me vestir com palha, com folha, era uma verdade. Aquilo era uma roupa, assim, era viável. Até que eu descubro, ao invés de palhas, eu descubro folhas. A verdade passa a ser que o correto é se vestir com folhas. Até que eu descubro o couro animal. E a verdade passa a ser que roupa de verdade é roupa feita com couro de animal. Vem a colonização, vem a tecnologia, chegam novas possibilidades e hoje a gente tem algodão, tem tecido sintético, tem tecido que não molha, tem tecido que molha, tem tecido que molha e seca super rápido, tem tecido que protege a pele, tem tecido que é segunda pele. Olha quantas verdades não vieram da palha até as roupas atuais. A verdade mudou? Não. O que mudou foi o alicerce dessa verdade. Então, fora da verdade, há salvação, porque a verdade sempre nos abençoa. Mas vamos pensar aqui em relação a esses casos, que são os casos que nos trazem, né? Confiança é algo muito sério. Sim, confiança é sério. Mas até que ponto você trabalha a seriedade da confiança em você? Até que ponto você se permite confiar?
Até que ponto você julga para condenar em busca de uma não confiança? Até que ponto você usa a tua visão defeituosa para confiar? Até que ponto você usa aquelas verdades falsas com um alicerce falso para dar a devida seriedade da confiança? E aí entra o Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aí entra o Paulo, fora da caridade não há salvação. E aí entra uma outra pessoa, o Paulo. Ainda que eu falasse todas as línguas, eu nada seria sem amor. Quer outro Paulo? Eu dou. Eu preciso entender que confiar é a minha parte, não é a parte do outro. Se eu acredito, eu posso confiar. Se eu trabalho a minha permissão para confiar, é o outro quem vai fazer o que é do outro, o que tiver que fazer com essa confiança. Mas, Aderlei, é errado eu me assegurar fazendo contrato, fazendo assinar? Não, 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 não. Não, 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 não é nem um pouco errôneo. Mas e quando você está entrando num supermercado, alguém pede para você trazer alguma coisa para ele? Como é que você vai pedir para assinar o papel? E quando alguém diz que está numa necessidade muito grande, te pede um auxílio, como é que você vai assinar o papel? E quando alguém começa a te contar uma história que, segundo a sua visão, é estapafúrdia, é sem sentido, está com um monte de lacunas, onde é que você vai pedir para ela assinar o papel e você continuar na caridade do ouvir? E quando você tiver uma imensa vontade de julgar, onde é que você vai assinar o papel de que não vai julgar para condenar, se tudo te leva a isso? Então, confiança é algo sério, muito mais para aquele que confia do que para aquele que recebe a confiança. Lembrando sempre que Chico nos possibilitou o aprendizado, dizendo que mesmo na caridade há de se ter cautela. Então, a gente vai para a segunda parte, que meio que complica ali com a primeira. Não confio nem na minha sombra. Gente, não se preocupe, botei pequenininho, é cola para o teu amigo aqui. Não confio nem na minha sombra. Aí, a gente já está saindo daquele ponto da confiança inicial para um ponto mais complexo. Um ponto que, para alguns, beira a patologia, mas para outros é muito claro. A pessoa abusa tanto da confiança de outros, ou em algum momento abusou tanto da confiança de outros, que hoje ela não consegue confiar nem em si. Isso é um estágio duro, é um estágio difícil. Bem provavelmente precisar-se-á de muito, muito, muito trabalho para então fazer o caminho inverso. Primeiro confiar em si, para depois conseguir confiar no próximo. E, por fim, a gente tem um outro ponto aí muito, muito, muito interessante. Histórias não faltam, experiências ruins também. As histórias são aquelas que a gente ouve, nem sempre de alguém confiável. Histórias que a gente ouve, nem sempre de alguém que alicerçou aquela verdade que te apresenta. Ouvi dizer.
como diria a música, né? Ouvi dizer que o paraíso já era. Acho que eu não entendi. É o que diz a música. Quer dizer, eu acho que é o que eu acho que diz a música. Eu sou péssimo com letra de música. Ah, então a pessoa ouve dizer, ela ouve dizer, ela ouve dizer, e ela traz aquilo como uma verdade. Então as histórias realmente não faltam, mas cabe a você ter o bom senso, ter o discernimento e usar cautela na caridade para então analisar aquela história segundo as suas verdades. Mas tem o segundo ponto. Experiências ruins também não faltam. Aí estamos falando do indivíduo. Estamos falando de nós que tivemos várias e várias e várias experiências ruins e por isso não confiamos mais nas pessoas. Quem eu tenho em função? Espíritos superiores, espíritos elevados, espíritos mais adiantados. O que esses espíritos fazem que podemos usar como exemplo? Ajudam, 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 ajudam. Eles confiam que vamos melhorar, por isso nos auxiliam sempre. A Derlei está todo errado, né? Mas ele está com a live. Pode ser que ele melhore com a live. Vamos ajudar. Silvia está toda errada, né? Mas ela está lá ajudando na live voluntariamente. Vamos confiar na Lima, Emílio, Maria da Penha, Andréia, Fátima, Marivalda, Shirley, Estela. Tem uma outra moça que tem vindo há pouco tempo e que agora me foge o nome, me foge mesmo o nome. Ela, segunda-feira, falou que chegou atrasada, mas chegou. Mas ela sabe quem é, e isso mostra que eu não me esqueci dela. Então, tem o Pedro também, né? O Pedro. E aí, eles estão errados, né? Mas olha, eles procuram aqui, eles procuram ali, eles tentam participar aqui. Eu não estou falando nem da live, eu estou falando de vida. Então vamos confiar. Os espíritos mais avançados, eles confiam. Então, mesmo com as experiências ruins, ainda bem que não está grande, porque eu esqueci do ir, mesmo com as experiências ruins, eles confiam. Então, a gente também tem que entender que as experiências ruins são resultados de 2 passos nossos. Primeiro, escolhas. Dependendo da escolha que eu fizer, eu vou ter uma experiência boa ou vou ter uma experiência ruim. Segundo passo que me traz experiências ruins, sou eu detectar que mesmo já tendo entrado, aquilo pode ficar pior do que está, e eu insistir. Eu não regrido, eu não volto, eu não me permito refazer o caminho. Então, diante disso, o que nós queremos dizer é exatamente isso que já dissemos. A gente precisa trabalhar mais a confiança. Sobretudo, a confiança em nós mesmos. A Derlei, eu não sou capaz. Prepara-te. Prepara-te. A Derlei, eu não tenho como me preparar. Eu não tenho um local para me preparar. Aí nós vamos para a lei escoteira, que desde que foi
criado até hoje tem trazido bons frutos, logo é uma boa árvore. E os escoteiros dizem uma coisa muito importante: aprender fazendo. Então eu começo, errei, não dá para voltar, eu sigo, já prestando atenção para não cometer aquele erro de novo. Então, aquele erro eu já não cometo mais. Sigo mais um pouco, vem uma nova etapa, eu começo bem, porque estou focado. Perdi o foco, errei. Estudo onde errei, como eu errei, o que eu posso fazer para inviabilizar aquele erro e continuo. Eu não paro. Eu não paro. O escotismo, nesse ponto, é maravilhoso. Chefe, vou virar o barco. Tudo bem. Vamos treinar desvirar o barco. Agora você já sabe desvirar o barco, então vá e aprenda a velejar. E se o barco virar, você já sabe desvirar. E é isso que a gente tem que confiar um pouco mais. Nós, desde pequeno, aprendemos a cair e levantar. Cair e levantar. Me veio. Hoje não tem música aqui do lado, e aí acaba que as músicas me vêm à cabeça. E aí me veio Beber, Cair e Levantar, que é aquela música que tem. Mas eu preciso não beber, mas eu preciso cair e levantar, né? É muito importante eu desenvolver mais essa capacidade, porque quando criança eu caía, chorava um pouco, mas já chorava levantando e seguia. E quando adulto eu faço uma vitimização, acabou o mundo. Olha o tombo que eu levei. Quando eu tenho mais condições, eu tenho melhores condições, eu tenho tudo a mais para superar aquele ponto, né? E o Pedro nos traz aqui estava precisando ouvir isso. Sempre tive muita dificuldade em confiar nas pessoas, sejam amigos ou familiares. Pois é, Pedro, eu lembro daquela vez que eu te pedi 1 milhão e você contou 3 milhões e falou: puxa, Derlei, eu não tenho 1 milhão para te emprestar. Pedro, é muito, brincadeiras à parte, obviamente, é muito importante a gente desenvolver essa capacidade numa base real. Porque normalmente a gente não confia porque falta base para confiar. Falta base. Como eu vou então criar essa base de confiança? Me preparando para o pior. Pedro, me empresta 1 milhão. Caramba, eu não acredito que a Derlei vá me pagar 1 milhão. Mas ele me contou uma história tão triste e eu tenho 1 milhão para emprestar, então eu vou emprestar. Vou dizer para ele que eu estou emprestando, mas vou interiorizar que aquilo pode se transformar numa doação. Alguém diz para mim: não toma banho hoje, Aderlei. Hoje o chuveiro não está legal. Aí lá vou eu para o banheiro, abro o chuveiro, aí periga tomar choque, perigo isso, perigo aquilo. Então, eu preciso confiar mais. E como eu confio, repito, criando base, a pessoa não vai dizer para eu não tomar banho por nada. Então, peraí, eu acho que é melhor então hoje eu segurar no banho, né? Mas eu não consigo dormir sem banho. Legal, vamos lá aprender com os franceses. Para quem não sabe, os franceses eles têm dificuldade de água, muita dificuldade de água, que fica muito claro, e eles têm um paninho
na pia e tem um tampão para a pia. Então, eles, quando tem que lavar, de lavar mesmo, eles botam um tampão, enchem a pia e é com aquela água que eles vão fazer o seu asseio. Quando não, eles também usam aquela água para passar o pano e passar no corpo, né? Daí vem o porquê dos perfumes franceses serem tão famosos e não era só na França, era mundo afora. O perfume foi criado para mascarar o mau cheiro que exalávamos. Olha que interessante, porque naquela época, dada a alimentação da época, o cheiro era mais azedo, era mais amargo, era mais complicado, né? Hoje a gente tem desodorantes maravilhosos e num preço acessível, né? Bem acessível mesmo. Então, a gente tem desodorante spray, desodorante roll-on, a gente tem desodorante aperta-aperta, que não é spray, mas é aperta-aperta. É o spray. A gente tem desodorante aerosol, que é o tss. A gente tem o spray, que é o tss, tss. Aí a gente tem o roll-on e ainda tem as pomadas, né? A galera da minha época se lembra da pomada Minâncora, né? Mas a galera mais da minha época ainda se lembra do talco. Febo, quem não lembra? Que muitas vezes mamãe dizia: toma banho, que você está com um cheiro horrível, e bota talco nesse braço. E lá íamos nós colocar talco no braço. E a Estela traz para a gente: é sério isso? Isso o quê? Ô, Silvia, por favor. Gente, a Silvia fica aqui embaixo. Olha. Quem quiser conhecer a Silvia, é só olhar para baixo. É sério, é sério. Os franceses despontaram nos perfumes por conta do mau cheiro. O mundo usava perfume, a Europa usava perfume já, os portugueses, os ingleses, mas os franceses foram os que melhor fizeram a fixação da fragrância. Tanto é que hoje a gente tem o chamado tipo, que é um perfume tipo aquele. Então, você tem o Azarro e você tem o tipo, né? O tipo do Azarro. Qual é a diferença entre um e outro? A fragrância, primeiro, é muito próxima, mas não é igual, e a fixação é muito menor. Então, de acordo com a pele, a fixação tem que ser maior ou tem que ser menor. Não, se é sério que os franceses não tomam banho. Uma boa parte da Europa, Estela, uma boa parte da Europa precisa economizar água. A água é muito escassa. A água, diferentemente do Brasil, é um artigo de luxo e muito caro. Então, eles precisam economizar. Ponto 1. Ponto 2. Num lugar em que você está com menos 10, com menos 20, com menos 30 graus, você não vai transpirar. Então, não há o que justifique você tomar banho. Então, o banho aí, ele diminui. A coisa mais difícil para um brasileiro é quando ele vai morar na Europa. Porque nós temos o hábito de 1, 2, em alguns casos, até 3 banhos por dia. Você chega na Europa, se você tomar 1 banho por dia na época do frio, nossa, você vai arrumar briga. Escassez de água e falta de necessidade de tal fato, né? Então, a Maria da Penha bota lá: ouviu algum tempo atrás uma amiga em um grupo falando: eu não confio em ninguém mesmo. Pois é, não, algumas pessoas não conseguem. E muitas vezes por histórias suas não trabalhadas. Histórias suas não trabalhadas. Porque, gente, vejam as senhoras, eu preciso trabalhar aquilo que me machucou.
Eu preciso trabalhar aquilo que me magoou. Eu preciso trabalhar aquilo que me gera rancor. Eu preciso trabalhar aquilo que me dilacera por dentro. A pessoa não trabalha, acredita ser mais fácil assumir a postura fechando toda a sua história em uma frase, e ela segue assim, cada vez mais amargurada, cada vez mais sentida, cada vez mais dilacerada e cada vez mais distante do mundo. Cada vez mais distante do mundo. E aí fica difícil. Nesses casos, ela resumiu a frase dela a... Eu vou dar a frase toda. Ela diz a frase: eu não confio em ninguém mesmo. Qual é a frase toda? Eu não quero me trabalhar e, para tanto, eu não confiarei mais em ninguém. Isso impede o crescimento dela. Isso impede o desenvolvimento dela. Olha o quanto ela perde. Eu não confio em ninguém que ganhe 1/5 do que eu ganho. Pronto. Ela perdeu a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, até pelo fato de ganhar 1/5 do que ela ganha, pode ensiná-la muitas coisas, e uma delas é como viver com 1/5 do que você ganha. Quais programas eu posso fazer ganhando 1/5 do que você ganha? Como eu posso gerar prazer para mim ganhando 1/5 do que você ganha? Eu conheço uma situação em específico que 2 pessoas foram ao mesmo lugar, no mesmo dia, no mesmo horário. As 2 pessoas fizeram as mesmas coisas, nos mesmos horários e nas mesmíssimas condições. Uma gastou R$ 1.000, a outra gastou R$ 100. Mas, Aderlei, como pode isso? Pode. Pode. Uma saiu de casa mais tarde, pegou um carro por aplicativo na hora que o preço estava mais alto. Foi. Como chegou em cima do horário, pagou ingresso cheio. Chegou lá dentro, tinha a cantina e tinha o restaurante. Foi para o restaurante porque o restaurante dava para comer com uma vista maravilhosa. A outra pegou o lanchinho na cantina, foi andando para o terraço e comeu para a mesma vista. A outra se programou 3 meses para ter o ingresso infinitamente mais barato, porque se comprasse com 3 meses de antecedência, tinha 70% de desconto. A pessoa ainda usava justamente, aqui não estou falando de falcatrua para pagar menos, a pessoa ainda usava uma carteira de estudante que ainda pagava menos. A pessoa saiu de casa muito mais cedo para curtir o dia, foi curtindo, foi andando, foi de ônibus, usando o cartão. Usou 2 ônibus e pagou somente 1. Desceu no pé do local que tinha que subir e subiu andando, curtindo os casarios, curtindo a rua. Ela teve muito mais prazer do que aquela pessoa que foi preocupada com o motorista que já de cara regulou o retrovisor para olhar para as belas pernas que ela tinha. Uma gastou 1.000, a outra gastou 100. Mesmo evento, mesmas condições. Então, a gente perde muito quando a gente segrega as pessoas. A Marivalda traz para a gente Aderlei. Olha, eu mesmo errando meu nome, isso é um absurdo, viu? Eu ouvi a vida toda as pessoas errando meu nome, gente. E entrou Aderlei. A desconfiança tem a ver com pessoas que têm costume de mentir. Aí elas passam falta de confiança também. Não, mas não. A desconfiança ela vai passar por muitos campos. Muitos campos. O campo de eu mentir tanto, de eu
eu abusar não é mentir. Eu abuso tanto da confiança do outro que eu não acredito que alguém seja capaz de ter a minha confiança, porque eu sei como eu faço. Então, eu abuso da confiança do outro. Então, eu acho que vão fazer o mesmo comigo. Aí entra mentira, entra dissimular, entra cinismo, entra vaidade, entra arrogância, facilidade, entra uma série de questões. Inclusive, aí a sua mentira que eu já falei. Mas tem mais coisas que me tiram a confiança. E uma delas são as experiências que eu tenho. Eu confiei, a pessoa abusou da minha confiança. Eu fui lá, confiei de novo, a pessoa abusou da minha confiança. Então eu não confio mais. Quando aí entra uma outra questão maravilhosa. Eu confiei, a pessoa abusou da minha confiança, eu vou lá e converso, eu vou lá e dou uma trava. Ela pediu de novo que eu confiasse, eu esclareço a situação. Digo, olha, eu não posso confiar mais em você porque você é espaçoso, porque você fez isso, você combinou dia primeiro, e aí dia primeiro você fez a coisa que eu achei mais louca do mundo. Você falou para mim que não ia me pagar porque quem ia te pagar não te pagou. E se a pessoa que não ia te pagar não te pagou, você não tinha que me pagar. Isso é um absurdo. Você está terceirizando a dívida da pessoa, quando a minha dívida não é com o outro, a minha dívida é com você. Então você teria que, no mínimo, me dar uma satisfação. Não, eu não tenho que te dar satisfação porque eu não tinha para te pagar. Entendeu? Então você vai aprendendo com isso. Né? A Silvia está dizendo que eu não fechei a explicação do Pedro. Eu fechei sim, Silvia. Eu fechei sim, né, Pedro? E quando a gente fala em amigos e familiares, a coisa fica mais difícil ainda, porque fica mais difícil de eu dizer o não, por mais que esse não seja interno. Veja bem, não é que a pessoa, eu não confio quando a pessoa vai me pedir alguma coisa, não é não. Às vezes eu não confio quando a pessoa me fala alguma coisa. Ai, desculpa, Pedro, eu me atrasei porque o trânsito hoje estava horrível, eu não acredito. Eu não confio que aquela pessoa está me trazendo uma situação real. Então eu digo não à desculpa dela. Eu digo não ao pedido de desculpas dela. E por que eu digo não ao pedido de desculpas? Porque eu a culpei. Porque se eu não culpo, eu não preciso desculpa. Se eu interiorizo, e aí construindo a confiança, se eu interiorizo que carioca combina 2 horas, carioca combina um horário e vai chegar 2 horas depois, beleza. Se a gente tem a consciência que carioca diz, ó, já tô a caminho, significa que ele nem foi ao banho ainda. Tudo bem. Tudo bem. Né? Então, a familiar, a gente tem como conversar essa desconfiança. Olha, eu não confio por causa disso, disso e disso. Me ajuda a confiar em você. Me ajuda a confiar em você. Então, uma pessoa liga para outra dizendo, olha, eu preciso que você deposite mais um pouco porque eu não consegui consertar aquele teu produto. É você virar para a pessoa e dizer, olha, desculpa, mas tudo que você fez até aqui não me permite mais confiar em você te dando 1 centavo que seja. Ah, mas então o produto não vai ficar pronto. Olha, eu já paguei pelo produto, você combinou de trazer já 3 vezes e ainda não trouxe, temos um impasse. Não, o impasse é que o produto não vai ficar pronto. Tá bom, você me traz o produto e a gente vê como é que fica. Você encerra a questão, mas não deixa de confiar no próximo profissional, inclusive levantando as condições dele e conversando com ele no sentido de, escuta, e se faltar alguma peça em cima desse orçamento que você está dando, como é que fica? Não, eu arco. Ah, então tá bom, fechou. Porque muitas vezes, meu amigo Pedro, a desconfiança vem porque eu não estabeleço os parâmetros para que eu confie no outro. Eu não dou os parâmetros a esse outro, né? Ah,
A Maria da Penha bota ouvi aqui, tá aqui, ó. Ouvi há algum tempo atrás de uma amiga em um grupo falando: eu não confio em ninguém, nem em mim mesma. Pois é, pois é. Essa pessoa bem provavelmente tem um histórico de traumas e ou de situações que a levam a acreditar que ela não pode confiar nem em ninguém e nem nela mesma. Mas, gente, tem uma situação aqui que me ocorre agora que é muito interessante. A Igreja Católica, quando você está fazendo o seminário para padre, eles dizem para você o seguinte: olha, na tua vida religiosa, na sua vida sacerdotal, evita o local do pecado para não pecar. Vamos entender. Se eu não quero ver gente desnuda, onde vai ser o local do pecado para mim? A praia. Então, eu vou evitar a praia, porque se eu chegar lá. Quando eu digo eu não confio nem em mim mesmo, usando esse exemplo como start, como ponto de partida, quando eu digo eu não confio nem em mim mesmo, o que eu digo é, ó, não me bota numa praia não, velho, porque eu vou olhar. Bota na praia não, velho. Bota na praia não, que eu não confio em mim, não. Eu não consigo segurar qualquer dinheiro nas minhas mãos. Amor, pelo amor de Deus, amor, não, tá aqui o salário. Administra, por favor, que se deixar no meu bolso, vai embora. Eu não confio em mim para ir à praia, eu não confio, outro caso, em mim para administrar dinheiro, eu não confio em mim para dirigir porque sou desatento. Então, há várias maneiras de eu não confiar em mim. Eu não confio em mim pedindo dinheiro ao outro porque eu esqueço de pagar, não é má vontade, não é mau caratismo, é pura e simplesmente esquecimento. Eu esqueço, inclusive, de anotar que eu pedi dinheiro ao outro, né, Maria da Penha? Fora tudo aquilo que eu já tinha dito. Aí ela completa. Fiquei pensativa ao ouvi-la e até fiquei um pouco chocada. Ficou pensativa? Reflete. O que pode levar esta pessoa a este pensamento? Reflete. Ficou chocada? Acolhe. A gente normalmente fica chocado porque a gente acha um absurdo aquilo que a pessoa falou, a gente acha de uma pequenez sem tamanho aquilo que ela falou. Então, vigia e ora por você e por ela. Você, porque está se chocando com algo que é dela, então você vigia e ora por você, e vigia e ora por ela, que no teu entendimento está num pensamento, numa postura equivocada. Esse é o caminho. Acolher, vigiar e orar. Acolher, vigiar e orar. Amar ao próximo como a ti mesmo. Você gostaria, então, que se você contasse algo para alguém que chocasse esse alguém, que você gostaria de ser acolhida. Então você acolhe e agradece pela pessoa ter confiado a você algo tão íntimo, algo tão dela, algo tão interno. E aí a Estela traz para a gente: eu sou assim, falo logo e despacho logo. Pois é, a gente só não pode esquecer aí, Estela, tá. Eu sou assim, falo logo e despacho logo. Eu desculpo, mas para por. Eu desculpo, mas para por aqui. Então, Maristela, a gente tem primeiro aqui um ponto muito interessante. Eu falo e despacho. Falo e acolho. Você conhece a conversa sorriso? Eu preciso de um cabo. Eu preciso de um cabo. Eu não tenho um cabo aqui. Tenho este cabo.
Ixi, vou ter que botar de novo, porque vazou o áudio. Aqui, ó. Tá vendo que isso aqui parece um sorriso? Parece um sorriso. Ah, ligou. Peraí. Pronto. Eu vi que eu estava ouvindo o eco. Tá vendo que isso aqui parece um sorriso? Porque quando eu tirei o fone, ativou o áudio. Tá vendo que isso aqui parece um sorriso? A conversa, ela tem que parecer um sorriso. Eu começo apresentando o que eu tenho que apresentar de forma leve, de forma tranquila, vou me encaminhando para o assunto central, abordo o assunto central, boto tudo que eu tenho para botar, e aí depois eu vou me encaminhando para o final, tão leve quanto o início. Essa é a conversa sorriso. Ela vai parecer para nós outros um sorriso. E por que ela vai parecer para nós outros um sorriso? Porque ela vai ser leve. Então, ao invés de falar logo e despachar, fala logo sim, com muito amor, com muito carinho, e acolha, para que aquilo acabe como: olha, eu senti por isso, mas te amo apesar disso. Não gostaria de romper por causa disso. Então, fala e acolhe. Fala e acolhe. Sobretudo se for uma pessoa com a qual você vai ter que conviver por muito tempo. E aí você traz lá, né? Ah, eu sou assim, cadê? Eu sou assim, falo e despacho logo. Eu desculpo, mas paro por aqui. Pedro pergunta a Jesus: Mestre, quantas vezes teremos que perdoar? E o mestre diz: 7 vezes 70 vezes 7. Lembrando que isso era um termo, na época, para dizer infinitas vezes. Ele não estava querendo dizer 490 vezes, não era isso. Era um termo usado na época para dizer, olha, muitas vezes. Muitas, infinitas vezes. Então, procura trazer isso também para a sua vida. Perdoar não é seguir adiante com a pessoa. Perdoar não é acabar com a relação com a pessoa. Perdoar é outra coisa. Perdoar é não sentir mais dor ao revisitar aquela situação. Você revisitou a situação, não dói mais, você perdoou. Então, não vai fazer diferença alguma se não dói, se a pessoa está próxima ou está distante. Se você obrigatoriamente a mantém distante, é porque aquilo ainda está te incomodando. É porque aquilo ainda está doendo. Então, você ainda não conseguiu perdoar. O teu perdão foi da boca para fora e Cristo nos lembra. Ele não se preocupa com o que entra, e sim com o que sai da boca do homem. Trazendo isso para uma explicação muito clara, o que entra é processado no intestino e sai como bolo fecal. Mas o que sai pela boca pode ferir, pode magoar, pode machucar, pode amar, acolher e abraçar. Então é isso que a gente precisa trazer, Estela, para a nossa vida. A Mari traz para a gente, então passar confiança vai depender das atitudes de cada pessoa. A atitude sua. A atitude sua. A confiança parte de você. Agora, se para ter confiança você precisa do outro, é porque você ainda precisa trabalhar os alicerces dessa confiança. Porque por mais que o outro assine contrato, dê palavra, empenhe a própria vida,
ele pode não cumprir. Em nome de perder essas 3 coisas, ele pode não cumprir o que te prometeu. Então, a confiança tem que partir de você. O alicerce da tua confiança tem que partir de você. É claro que se eu vou procurar um profissional, eu vou atrás de referências desse profissional e vou confiar um pouco mais quando for alguém que eu respeite, me traz o nome dessa pessoa. Mas eu mesmo estou passando por uma situação em que a pessoa foi extremamente recomendada, disseram para mim que a pessoa era extremamente rápida, extremamente eficiente e que era extremamente justa no preço e ainda aceitava negociar. Nada disso aconteceu comigo. Eu tinha centavos na fatura. Eu pedi desconto e a pessoa disse, não posso tirar 1 centavo. Bem. A pessoa me cobrou por um serviço, alegando que tinha que cobrar aquele valor por uma série de questões, porque tinha que levar outra pessoa. Levou a outra pessoa, mas quem fez tudo fui eu, porque ele me chamou. Faz isso, pega aquilo, faz aquilo para mim. E foi extremamente recomendado. Vou eu brigar com quem recomendou? Não. Cada pessoa, em alguns casos, é uma pessoa com outra pessoa. A pessoa que me recomendou, alta patente militar, anda armado, é conhecido por resolver as coisas no tiro e no grito, e aí o cara vai encontrar um Aderley. E aí, você quer um café? Você quer uma água? Eu falo para o moço, olha, traz todas as ferramentas, porque eu aqui não tenho uma ferramenta. Ele chega, a primeira coisa que ele diz, como é que pode alguém não ter uma ferramenta com um barco desses? Eu olhei para ele e falei, pois eu não tenho nenhuma ferramenta. Ele precisou de 4. 4. Ele espera aí que, por acaso, isso aí eu tenho no box. Espera que eu vou buscar. Esqueci. Espera que eu vou buscar. Essa eu tenho no box. Ih, rapaz, se eu tivesse aqui ia facilitar muito. Espera só um pouquinho que essa eu tenho no box. Dei mole, não trouxe. Ele espera só um pouquinho que eu vou buscar. Você tem ferramenta pra caramba aí, né? Por que você não avisou? Não, eu não tenho ferramenta. Não para seu uso. Não para algo tão técnico, em que eu não sei nem quais ferramentas são precisas. Então, é isso que acontece. Aí a Mari bota lá, né? Então, ela consertou o passar, mas a gente entendeu, Mari, não tem grilo, não. A gente vai digitar rapidinho e vai embora. Entendi, irmão, é verdade mesmo. Que bom. E a gente segue, então, trazendo a nossa cereja do bolo, que é não desista de você. Você é muito importante nesse processo para desenvolver a confiança, porque não ter confiança também faz mal. Não ter confiança também denota o estado em que eu estou. Aderrei, estado de espírito imperfeito, né? Não, estado de alguém que precisa também trabalhar isso. Então, trabalha um pouco mais a confiança, tenta dar um pouquinho. Você vai tomar algumas pancadas, algumas coisas vão dar errado, mas tenta dar mais um pouquinho. Tenta criar regras para dar mais um pouquinho. Tenta facilitar mais um pouquinho. Eu tenho um exemplo muito meu que é maravilhoso. Qualquer um que chegar aqui e pedir, eu empresto. Pode levar. Até a hora que alguém quebra e não repõe. E eu não falo nada. Consegui um outro. Aderlei, você me empresta? Então, cara, eu não posso emprestar porque o último que eu emprestei a pessoa quebrou e não consertou. Mas comigo é diferente, então eu não empresto porque o último que eu emprestei a pessoa quebrou e eu adotei a regra de que eu não empresto mais.
Você quer? Eu vou lá e uso para você, não tem problema nenhum. Não, não precisa não, tá bom então. E pouco me importa, estou falando sério. Desculpa a grosseria, mas pouco me importa o que ela vai pensar dessa minha atitude se eu tenho um histórico de que eu tive para comprar esse, mas eu não tenho mais para comprar esse. Então eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar. Uma pessoa maravilhosa, um anjo do céu, me deu uma ferramenta. Gente, menino e ferramenta, eu posso fazer 10 lives, eu vou falar dessa ferramenta. Me deu a ferramenta. Eu olhei e falei, mas essa eu não vou emprestar nem por decreto. A Derlei é egoísmo. Não, gente, não é egoísmo. Ninguém vai morrer se eu não emprestar aquela ferramenta. Então eu posso, sim, em nome do carinho da pessoa que me deu, em nome de tão especial que é a pessoa, eu posso ser exclusivista. E é isso que a gente tem que aprender. Em algumas situações eu confio, em outras situações eu não confio, pronto e acabou. E quais as situações que eu não confio? Nas situações que eu sei que eu não posso ficar sem. E que existe a possibilidade de eu ficar sem. Quando alguém pede cartão de crédito para alguém dizendo que está com o nome sujo, qual é a resposta que a pessoa dá? Olha, desculpa, fulano, mas se você não conseguiu cuidar do teu nome, que é teu, como é que você vai cuidar do meu? Não empresto. Isso é o que a gente ouve algumas pessoas falarem. Eu não estou falando o que eu falo. E aí, a gente não pode desistir da gente. E vamos, então, já no finalzinho da live, porque a questão dos espíritos é curtíssima, é muito curta mesmo. A gente vai para o finalzinho dando boa noite para a galera. Antes. Ah, tá. A Estela trouxe para a gente. É isso, Silvia? Não? Ah, tá. A Mari está dizendo que entendeu. A gente é quem agradece. Mari, sem o auxílio da espiritualidade, amiga, nós não conseguiríamos chegar a lugar algum. É o Evangelho de Jesus quem nos embasa. Então, sem esse Evangelho, a gente não conseguiria chegar em lugar algum. Então, o agradecimento que todos nós precisamos fazer aqui sempre são dois. O evangelho que Jesus deixou para nos guiar e a espiritualidade amiga que sabe que a gente é pequeno, sabe que a gente, vou brincar, por favor, sabe que a gente fez tudo que não podia antes da live. Pô, não faz isso, Aderlei, você vai lá e faz. Não faz isso. E ainda assim, você faz a prece pedindo ajuda, você só sente as pancadas assim do teu lado. É gente de tudo quanto é lado para te ajudar. Você chega em questões que você olha e diz: eu vou cair de pau. Isso é um absurdo. E aí vem aquela calma, vem aquela serenidade, vem aquela lembrança. Acolha, acolha. A gente é humano, gente. A gente é humano. Acolha. E aí você consegue fazer um acolhimento que perdura, porque depois que eu faço uma vez, aí eu já aprendi o caminho, eu vou fazer sempre, né? E aí a Estela bota aqui, aula, irmão, bem esclarecedora. É uma troca, né, Estela? A gente não ministra aula nesse sentido, né? Eu sou professor sim, mas sou professor em outra área. Aqui o que a gente faz é uma troca. A gente pega de alguém que realmente sabe, cola aqui, trabalha um pouquinho mais, traz um pouquinho ali do que vem de inspiração, do que vem de intuição, do que vem do próprio conhecimento e troca um pouco mais. Longe da gente acreditar que estamos aqui ministrando aula. Eu teria que dar muito mais informação, teria que dar muito melhor embasamento, eu teria que ter uma metodologia muito mais eficaz do que a metodologia desse amigo que às vezes brinca fora de hora, que às vezes perde a hora no brincar e que às vezes não respeita nem um pouco o tempo da live. Né? Então a gente, felizmente, não pode aceitar o título
de aula, né? Então a gente vai lá para o nosso boa noite e aceita com muita gratidão o título de troca, porque todos participam, todos trocam, olha que maravilha. Isso é maravilhoso. Todos estamos aqui trocando, né?